Seguindo essa lógica aqui do ranking, por exemplo, eu tirei isso de um livro que usa a Fórmula Kelly como exemplo e que diz o seguinte: se você tiver 8 empresas na sua carteira, eu acho 8 pouco, tá? Mas isso aqui é só para fins didáticos, para a gente ter aqui como uma referência e para vocês também entenderem melhor como é que funciona essa gestão estratégica de montar a maior posição na empresa em que você tem o maior alto grau de confiança ou que pode maximizar o seu dividendo. Eu botei aqui como exemplo a Taesa, porque a gente viu durante toda a década passada que Taesa estava em praticamente todas as listas de boas pagadoras de dividendos ou de fundos que se dizem pagadores de dividendos. Estava lá Taesa. Aí você lia lá que tinha uma tese de investimento sobre Taesa. É disso que eu estou falando. Nós vamos também poder colocar em um parágrafo uma tese. Por que nós vamos investir na empresa A ou na empresa B? Porque para colocar ela aqui em primeiro lugar, eu tenho que ter uma tese. Eu tenho que estar embasado. Eu tenho que ter pelo menos algumas ferramentas, alguns fundamentos que me dão essa confiança. Senão eu estou fazendo aqui uma aventura, e não é essa a ideia. Ou uma aposta, né? É uma aposta sim, mas é uma aposta inteligente, uma aposta bem fundamentada. Então, por exemplo, eu botei Taesa. Quem colocou Taesa como a número 1 na sua carteira, nesse ranking, acertou. Fez bem. Né? Maximizou o retorno, maximizou o valor. E essa que é a ideia. Só para dar o exemplo, tá? Por acaso tem muita gente que fez isso ao longo da década, né? Eu aqui não quero me gabar, mas eu fui um. Né? Taesa estava muito evidente. Ela estava saltando aos olhos. Podem investir. Se vai continuar assim, eu não sei. Se pode virar micro, ninguém sabe. Tá? Mas o setor é um clássico. A empresa é bem fundamentada e vem entregando resultado. E outra coisa, ela chegou ao número 1 não foi nem porque eu fiz muitos aportes nela. Porque já está lá, já tinha posição, vai reinvestindo, a ação vai valorizando. Então acaba acontecendo isso. Porque ela realmente gerou valor ao longo dos anos, além de colocar dinheiro na nossa conta, né? No nosso bolso, no nosso caixa. Então é um bom exemplo, mas eu quero usar aqui mais como objetivo de ilustrar, né, para ser didático. Então, em segundo lugar, seria 17%, tá? Essa aqui é a fórmula: 20, 17, 15, 14, 11, 9, 8, 6. Somando tudo isso dá 100%. Aqui seria, ou seja, na sua primeira posição você teria 20%, uma aposta alta, tá? E na última posição você teria 6%. Isso aqui eu não sugiro para a gente fazer, né? Porque eu tenho muito mais do que 8 empresas na minha carteira. Prefiro ter assim. Não me julgo capaz suficiente de ter uma carteira tão reduzida assim e fazer apostas tão altas, né? Mesmo que seja Taesa, mesmo que seja qual for a empresa. A campeã dos dividendos, né? Que agora a Taesa vai carregar esse título. Eu acho que é mais sensato chegar aqui a uns 10%. Já é bastante. Né? Porque, por exemplo, se botar 10% na primeira, 9% na segunda, 8% na terceira, 7%, 6%, somando aqui, você já vai ter 40% da sua carteira em 5 ações. Aqui realmente já é uma posição estratégica forte. Você aqui está num posicionamento muito forte, bem estratégico. Vai dar certo ou não? Não sei. Aqui a gente está só conjecturando para poder fazer um brainstorm sobre estratégias. Né? Cada um vai definir a sua. Mas aqui outra coisa, eu circulei aqui a sexta posição, e isso está lá no livro, né? Depois eu dou a referência para vocês, porque às vezes é essa sexta empresa que nos surpreende positivamente. E tem essa questão também de surpreender positivamente
ou decepcionar o mercado. Isso acontece toda hora. Então, às vezes pode não ser a número 1. Vai ser muito legal quando for a que a gente escolheu que deu o melhor resultado. Mas nem sempre vai ser assim. Mas não tem problema. Pode ser a segunda, a quarta, inclusive a sexta. E ainda ter um efeito muito bom. Talvez um impacto menor pela posição, mas de qualquer maneira ela está na sua carteira. Ela foi identificada. Ela foi percebida, né? Utilizando aí os seus recursos, as suas ferramentas. Então, outro exemplo que eu botei aqui, Vale e Copel. A Vale, por exemplo, super cíclica, tem que ter uma certa reserva, mas é vocação aqui do Brasil, commodity, uma empresa hoje privada, muito bem administrada. Então, assim, mesmo a Vale, quando estava lá no fundo do poço, a ação valendo R$8, menos de R$20, eu, por exemplo, falei, não, eu vou ter Vale, né? Que é uma vaca leiteira, pode estar no momento ruim, as empresas, principalmente as cíclicas, vão passar por momentos bons e momentos mais difíceis. Vale tem essa característica. Agora ela subiu. De sexta ela entrou para top 5 de muita carteira, porque subiu muito, vai pagar muito dividendo, vai continuar pagando, talvez no próximo ano, 2 anos, 3 anos, sabe lá quando, até ela dar aquele mergulho de novo, a economia global entrar em recessão, depois da recuperação econômica, vindo aí da pandemia, etc e tal. Então, só que as oscilações são mais fortes e mais duradouras. Oscilação, ciclo de commodity pode levar 10 anos. Transmissão de eletricidade não tem esses ciclos todos. É muito estável. A previsibilidade é algo que a gente gosta muito, investidor pessoa física. Por isso que Taesa sempre foi uma candidata para estar aqui no topo. Porque ela apresenta essas características de previsibilidade, de estabilidade, de segurança, de tranquilidade, de poder dormir à noite tranquilo. Vale e Petrobras, ligadas a commodity, mesmo que paguem muito dinheiro, já não apresentam as mesmas características. Então, se ela sobe muito, talvez estrategicamente, né, estou falando aqui por mim, talvez eu possa realmente reduzir um pouco, né, trazer ela mais para baixo. E aqui, então assim, vai depender muito da situação, mas esse vídeo era para realmente a gente poder falar um pouco justamente dessa estratégia, como é que você vai se posicionar, quais as ações em que você vai aumentar a posição, quais que você vai diminuir, como que você vai avaliar isso. E no meu vídeo de live, mesmo que você não assista, né, pode assistir depois, lá no YouTube, ou aqui no Instagram, você vai ver a tela, né, das empresas. Por exemplo, se Vale tem um yield de 10% hoje, aí se eu tenho lá uma carteira de 1 milhão e tenho 60 mil em Vale, então eu espero receber 10% desses 60 mil. E aí tem lá, né, na última coluna, quanto que eu espero receber de fluxo de caixa dessa carteira, da forma que eu posicionei, dando peso para cada empresa, fazendo um ranking da maior para menor, para eu poder ter uma ideia de como vai ser meu fluxo de caixa. Trabalhar com aqueles valores anuais, como eu tenho dito aqui, né? Sempre falando e pensando em termos de valores anuais. Já pensando qual vai ser o valor anual dos seus rendimentos em dividendos para 2022, por exemplo. A gente faz uma projeção aqui, com base no que a gente tem hoje na carteira. E aqui, usando, que eu acho que essa parte aqui, ela retrata mais a realidade, você começa com 10, 9, 8, 7, 6, e aqui você vai ter várias empresas com 5%. Talvez aqui também com 7%, vai depender. Você vai poder organizar isso, mas isso é muito legal de você fazer, né, que é o ranking das empresas, onde você quer. Às vezes você vê uma que está aqui embaixo, que precisa subir mais.
e aí você já sabe não só, né, quais são as Eldorados, ou você identifica uma Eldorado que está lá embaixo, que apresenta um PL baixo, com um yield competitivo e que precisa subir no ranking da sua carteira. Ela merece um lugar mais alto, né? E aí você vai alocando, por isso que alocação, 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 e agora concentração, concentração, concentração. A gente não precisa mais sair comprando, né, para diversificar todas as empresas que a gente acha que é vaca leiteira. Aqui você já está no nível em que você concentra mais, em que você não é tão frequente talvez nas compras, mas quando você faz uma compra, você faz de forma mais convicta, com mais segurança, com mais propriedade, e é assim que nós vamos tocando a nossa carteira. Falou, pessoal? É isso que eu queria falar, espero que tenha dado aí para entender um pouco aí dessa gestão estratégica, tendo como base a Fórmula Kelly, mas principalmente fazendo um ranking, né? Para a gente poder aí ter uma ideia melhor de como que a gente vai concentrar recursos, capital naquelas empresas que, depois de fazer o nosso dever de casa, apresentam as melhores oportunidades de entrada.